Bom dia, boa tarde, senhor. Boa tarde. Por gentileza, qual é o nome do senhor? Alessandro Gomes Rodrigues. O senhor Alessandro está com quantos anos? 28 anos. 28. O senhor é casado? Não, senhor. O senhor tem filhos? Tem um filho? Tem um filho. Como chama? Douglas Gustavo. Quantos aninhos tem o Douglas? Tem 12. 12. Já 12 é um anos. rapazão já. Já é grandão já. Entendi. Estava trabalhando? Antes de ser preso? Quanto tempo o senhor está preso? Nossa, agora vai fazer 7 anos e pouquinho. Mas essa agora que eu tô faz 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. Estava trabalhando antes? É que eu fiquei pouco tempo agora na rua. Eu fiz uns bicos, não vou mentir pro senhor que tô trabalhando assim, então, mas eu fiz Autônomo, uns né? biquinhos. Autônomo? Sim, Certo. E o senhor estava morando com a mãe, com a senhora Leni? sim. É. Tá bom. Veja só, o senhor, eu faço essa pergunta porque eu faço para todo mundo, viu? O senhor tem algum problema de saúde? O senhor toma algum remédio? Não, senhor. O senhor bebe, usa droga? Não. Não? Tá bom. É o seu direito, é o seu interrogatório, o senhor tem o direito de ficar em silêncio, caso o senhor não queira falar, é o direito do senhor, tá bom? E o silêncio não pode prejudicar o senhor. Chegou ao meu conhecimento, por meio do seu defensor, que o senhor só responderia às perguntas da Defensoria Pública e dos jurados, mas o juiz tem que perguntar ao senhor se essa é a vontade do senhor. Sim. Sim. O senhor tem ciência do BO? Sim, senhor. Tá bom. O senhor já conversou com o defensor, então? Sim. Pois não. Muito obrigado. Doutor Vinícius, passa a palavra a Vossa Excelência. Agora foi. Bom, boa tarde, Alessandro, tudo bem? Boa tarde, tudo. Vou tentar ir do início. Quando que você conheceu o café? Eu conheci ele assim que nós se mudou pra lá, que nós morávamos no Capão Raso. E nós ganhamos uma casa lá da Coab. E logo assim, uns 2, 3 meses que a gente morava lá, já conhecia ele. Isso foram com quantos anos? Não entendi. Foi com quantos anos que você se mudou lá pra Coab? Nossa senhora, aí você me pegou. Eu não me recordo. Mas uns 18 anos. Tá. Atualmente você tem quantos anos? Só pra gente fazer Tenho 28 anos. Tá, um histórico. Então, há 10 anos atrás foi que você se mudou pra Coab. Sim. Tá. Aí depois de 2, 3 meses, então você conheceu o café. Sim. Tá. Você conheceu o café, você era amigo dele? Como é que era o seu relacionamento com ele? Ele era vizinho ali, sabe? Ele era vizinho nosso. Passava assim, né? Me cumprimentava, também cumprimentava, mas não tinha nenhuma aproximação dele assim, próxima, assim, sabe? Mas era vizinho. Morava na esquina de casa. Era uma relação de conhecidos ali. Isso. Vocês chegavam a jogar bola juntos, essas coisas assim? Olha, jogar bola não, mas já conversei com ele. Tá. Quando que teve o primeiro desentendimento de você com o café e o que teria ocorrido assim? Olha, cara, complicado. Mas foi através que eu caí preso uma vez. E daí fiquei poucos dias preso. E já saí. Nessa que eu saí, eu encontrei ele lá em casa e não ficou legal, a gente discutiu, né? Porque também eu não gostei da ausência, da presença dele ali em casa. Mas isso aí também não me afetou muito, mas o que aconteceu mesmo, sério, o que mais aconteceu foi quando eu realmente fiquei sabendo. Vamos por partes. Calma. Aí, esse primeiro desentendimento foi quanto tempo antes da morte do café? Já vai fazer 5 anos. Um pouquinho mais. Tá, antes da morte do café, é isso? Não entendeu. Esse primeiro desentendimento seu, essa primeira briga que você teve com o café, foi uns 5 anos antes do... Isso. Da morte, dessa situação da morte aqui. Isso, do Igor. Não. Digo que você matou o café. O desentendimento. O primeiro desentendimento foi uns 5 anos antes de você ter matado o café. Isso. Tá. Aí... Um pouquinho mais, eu acho. Tá. Depois disso, o que aconteceu? Aí você pode continuar contando.
Depois disso, daí eu fiquei sabendo coisas, fiquei sabendo muitas coisas, né? Mas o principal delas foi que ele teria envolvimento na morte do meu irmão, o Igor. E pra mim, nossa, e eu vi o sofrimento, sabe? Eu vi o sofrimento da minha mãe. E como ele era vizinho, ele era de esquina de casa, ele ofereceu ajuda, sabe? Nossa, cara, aquilo lá quebrou eu. Porque ele era vizinho de casa, ofereceu ajuda e depois pra mim ficar sabendo que foi ele mesmo que Tá. fez tudo aquilo. Como é que você ficou sabendo que o café teria envolvimento com a morte do seu irmão? Então, essa prisão minha que eu fiquei quase 5 anos aí, eu fiquei sabendo que eu conhecia lá o Luan Gordão, é mais conhecido como Luan Gordão. Fechava com ele, andava com ele, fazia o negócio com ele. E nessa, eles tiveram uma desavença. E ele contou tudo pra mim. Tava morando comigo na mesma cela e contou pra mim que eles deixaram ele falando na cadeia, que eles tinham tomado o espaço dele, e ele tinha jurado Lua de morte. E daí, nisso, nós conversando, ele acabou soltando pra mim que ele, o Café e o Baiano teria matado meu irmão. Tá. Quem é Baiano? Baiano é irmão do Café. Tá. Sobre essa situação do seu irmão, foi o Baiano que matou? Foi o Café quem matou? Quem mandou matar? Como é que foi essa situação aí? A situação foi assim, o Baiano, ele é meio que... os dois, né? Eles é o que manda ali, né? Na parte deles, na parte de cima. E ele mandou matar e o Café matou. Pelo que eu fiquei sabendo. Tá. O Luan Gordão, então, Sim. falou que quem executou o seu irmão foi o Café. Sim. E quem mandou matar foi o Baiano. Sim. E por qual motivo, o que teria gerado essa motivação para poder quererem matar o seu irmão? Olha, cara, até hoje eu me pergunto por quê, né? Mas eu creio que foi porque o Igor teria visto o Café e a Paola junto. Tá. Mas, né? E eu tenho comigo que não foi só isso, sabe? Foi através de uma discussão também que eles tiveram lá em cima, que eu fiquei sabendo, através de um amigo meu, que o Igor passou de carro, acelerando lá em cima na rua deles, eles não gostaram. E isso também que eu fiquei sabendo. E eles daí eles pararam o Igor e o Café teria dado um tapa na cara do Igor. Daí que eu acho que foi esse o motivo do meu irmão ter se revoltado, de ter se alterado com eles, que o meu irmão também, ele era meio explosivinho, ele não levava desaforo assim. Então eu acho que isso também deve ter ajudado um pouco nisso, sabe? Sobre uma situação que o teu irmão teria sido acusado de estupro e tinha mais pessoas com ele, o que aconteceu referente a isso? Olha, isso aí não é verdade, porque, né, quem conhece eles mesmo lá na vila sabe que eles usam dessa fama aí para querer fazer maldade com os outros. A gente mora ali anos, a gente sabe como é que funciona, o jeito que eles agem, e para não sobrecarregar eles arrumam um motivo desse, né, para querer fazer mal com os outros. Mas o meu irmão, ele era uma criança, ele não teria coragem de fazer isso aí com alguém, sabe? Mas surgiu esse comentário, sim. Mas eu acredito que não. Tá. Quem foi que passou esse comentário para você? E teria sido esse o comentário que justificava a morte do seu irmão? Foi um piá lá da vila lá, que ele mora lá em cima também. Ele mora lá onde, né, era do Café, era do Baiano lá e tal. Ele contou pra mim que eles usaram dessa, que eles ameaçaram a menina, pra menina falar, talvez na linha, etc, essas coisas assim.
que foi o Igor, que eles têm um motivo de fazer isso com ele. Foi o menino lá da vila, o Rafael. Eu conheço ele já, vai fazer uns dias. E a gente jogava bola direto, tanto que eu subia lá pra quadra jogar bola com ele. E ele presenciou isso. Daí foi isso. Tá. Sobre essa situação, essa morte aí do seu irmão, ela foi ordenada aí como se tivesse sido um tribunal do crime? Ah, com certeza. Porque ali eles agem dessa forma, né? Eu conheço eles ali, a fama deles, eu sei como eles agem ali. E não foi só nenhuma nem duas vezes que a gente já conheceu, que a gente, né, ficou sabendo. Até então aconteceu uma situação em frente de casa ali, né? Muito rápido que eles fizeram ali em frente do meu filho, em frente do filho de vizinho, né? Então, eles é assim, eles fazem mesmo e já era, né? Infelizmente. Tá. Quando o senhor prestou depoimento lá na delegacia de polícia, você falou mais ou menos ali do papel do tráfico. Você conseguia só recordar pra gente ali qual era a função do café, do baiano, como é que funcionava ali essa circunstância? Então, o baiano, ele é meio dono dali, sabe? Meio não, ele é dono. E quem mesmo organizava tudo era o café. O café, né? Distribuía tudo para piazada, ele que era o cara que falava, acontecia, fazia. E ele, o baiano mesmo, é mais na parte do dono, assim, ser o patrão de tudo, né? Tá. Mas ele não ficava ali, quem dava as caras mesmo era o café. O café que fazia. Tá. Ali, nessa circunstância, então, não tinha ninguém acima deles ali. Eram os dois que mandavam ali no local. Não tinha, né? Ali era só ele. Tá. Você chegou a ser ameaçado pelo café? Sim, várias vezes. Consegue falar pra gente como é que foram essas circunstâncias aí de ameaça do café com você? Então, começou assim, ó. Começou quando ele ficou sabendo realmente que eu sabia, sabe? Eu não sei como que chegou ele até isso, que eu sabia que era ele. Nossa, isso aí foi até um susto pra mim, porque eu também temia ele, né? Jamais eu vou bater de frente com aqueles caras, né? Deus do livre. Eu tinha medo deles também, pela fama deles. E foi através de que um dia ele passou lá, o meu irmão tava no espetinho, e ele falou pro meu irmão, eu tô sabendo já que o teu irmão anda falando. Só pra esclarecer, quantos irmãos você tem? Eu tenho 5. Tá. Qual foi o irmão que ele... Nós somos em 5. Tá. Qual foi o irmão que ele falou? O Gabriel. Tá. O Adilson. Aham. O Adilson Gabriel. E nisso, eu estava preso, né? E ele passava, ele apontava a arma pro meu irmão, falava, o do Neg tá aqui, eles me chamam de Neguinho lá, marido me chama de Neguinho, Neg. O do teu irmão tá guardado e tal. Ele via meu irmão, ele apontava a arma pro meu irmão. Daí ele via amigos meus, e ele falava, cadê teu amigo lá agora, lá, que dele tá guardado e tal. E nisso foi aumentando, foi indo, e começou a partir que eu estava preso. Essas ameaças. Tá. Aí, você saiu da prisão, quanto tempo depois que começou essas ameaças aí? Então, eu saí da prisão, eu saí agora em 2021, eu saí e na primeira semana, acho que na primeira semana e meia que eu estava na rua, eu fui ver meu filho. O Douglas, eu fui ver o Douglas e nessa ele ficou sabendo que eu tava na rua e passou fritando lá em frente de casa lá e o Gabriel tava lá, o Adilson. E ele já de novo, teu irmão saiu, né? Fala pra ele vir, que aqui tem pra ele, não sei o que ele não vai conseguir, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa, sabe? E meu irmão, ele ficou apavorado, ligou pra mim. E daí era direto, ele via amigos meus e falava de mim, perguntava de mim onde é que eu tava morando, que eu não tinha ido pra vila.
né? E tanto que a mãe alugou também um pouco a casa lá, pra mim não frequentar lá o Tatuquara. De medo dele fazer alguma coisa comigo. Tá. É, nesse enredo todo aí, quem é Schmidt? Ah, é um cara lá, cara. Próximo dele também. Tá, essa pessoa chegou a falar alguma coisa pra você aí? Ele fazia parte ali do tráfico ali deles? Aí ele chegou, ele falou pra mim, quando eu estava lá, ele falou pra mim que o café estava atrás de mim, que o café ia me matar, porque eu andei falando coisas lá e chegou até ele. E foi isso que ele falou pra mim. Tá. Em algum momento ali você chegou a tentar procurar o café pra poder resolver essa situação sem. Você chegou a procurar o café em algum momento ali? Aí eu tentei procurar ele pra mim resolver isso aí, porque eu também não aguentava mais, né? Pra mim conversar com ele, pra nós colocar os pingos no i, pra nós poder apaziguar isso aí. Eu não queria também nada com ele. Eu não queria ficar também, né? Deus do livre, cara. Ficar em noites, em claro, eu fiquei sem dormir alguns dias. E eu não podia ir na vila ver meu filho. Então eu queria resolver aquilo lá com ele, não na intenção de fazer o que eu fiz, sabe? Nossa, eu me arrependo muito, só que infelizmente aconteceu. Mas eu tentei procurar ele, mas não achei. Nesse dia aí que aconteceu o fato, né? Que você teria matado o café. Como é que se deu essa situação aí? Consegue explicar melhor, assim, a dinâmica da véspera, do dia? Você consegue trazer mais detalhes pra gente, por favor? Então, nesse dia, ó, um dia antes, eu fui lá na casa do Gabriel, meu irmão, emprestar o carro dele. Pra mim sair com uma menina, uma amiga minha. E fui lá na mercearia do seu Jorge, cumprimentei o piá que tava ali, tomando copo. E foi nisso que eu encontrei o Schmidt lá. E ele falou pra mim, falou, olha, o café tá andando aí, cara, falou que vai te matar, e não sei, você não fica aí e tal. Eu falei, mas por que ele quer fazer isso comigo? Eu nunca fiz nada pra ele, eu não tenho nada com ele, eu não devo nada pra ele. Eu não sei, porque chegou os negócios até ele, referente à situação do teu irmão, ele falou que vai te matar. E nisso eu peguei e falei, eu perguntei pra ele, onde que tá ele? Ele tá lá em cima. E nisso eu fui lá e não encontrei ele. E voltei pra casa. Peguei o carro do meu irmão e fui sair com essa menina. No outro dia, cedo, eu fui devolver o carro. Quando eu cheguei em casa do meu irmão, eu acordei ele, estava dormindo. Daí acordei o Miguelito. O Miguel é filho dele, é meu sobrinho. Fiquei brincando um pouquinho e saí pra fora fumar um cigarro. Quando eu saí pra fora fumar um cigarro, eu já me deparei com aquele carro vindo. Eu nem sabia que ele estava aquele carro. Eu nem sabia que eu estava há pouco tempo também na rua. Eu não estava assim a par assim, de tudo. Daí ele veio fritando com aquele carro em cima de mim. Eu fiz sinal para ele. Eu fiz sinal para ele na intenção de conversar com ele. Quando ele chegou em cima de mim, ele já chegou apavorado. Ele puxou a arma de mim e eu puxei junto com ele. Eu estava armado também no dia. E graças a Deus, cara, olha, no fundo do meu coração, cara, eu tirei primeiro e acabei fazendo o que eu fiz. Mas não foi na intenção de, sabe, foi de me proteger, cara. Porque, pelo amor de Deus, foi muito rápido aquilo. Ele veio fritando, ele veio louco. Eu pensei que ele ia parar em mim para nós poder conversar, para nós poder, sabe, para nós poder se entender. Porque eu não tenho maldade assim, igual ele tem de chegar e tirar a vida assim, dos outros. Infelizmente, é difícil de acreditar porque eu cometi esse erro, né? Eu matei ele, infelizmente, cara, mas eu não queria. Eu queria só resolver com ele, né? Perguntar para ele por que ele tava com esse ódio todo, porque era anos esse ódio, né? Eu tava preso já, algum dia ele vinha me ameaçando e eu nunca tive a oportunidade de conversar, porque fazia tempo que eu não via ele. E daí aconteceu, cara. Nossa, é doído. Infelizmente, né, cara? Eu fiz isso, eu tenho que pagar pelo meu erro, mas não era o que eu planejei. A minha intenção era de sair, cuidar do meu filho, cuidar da minha mãe tá velhinha já. Eu fiquei esse ano todo preso na intenção de
sabe? De poder cuidar dela, né? Fazer o que eu não fiz anos, né? Que eu fiquei preso ali. Eu fui ajudar uma pessoa, acabei indo preso numa situação que nem era minha. E até então agora estou aqui de novo, me explicando, né? De novo, nessa mesma situação. Então não era isso que eu queria. Tá. Nessa época aí, ele ainda era chefe do tráfico lá. É só ele ali, né? Tá. É só ele mesmo, ele e o baiano. Você sabe quando que ele começou ali a ser chefe do tráfico de drogas no local? Olha, cara, desde quando eu cheguei ali, ele já tinha aquela fama dele, eu não sabia se ele era tudo aquilo, porque, né, a gente não tinha aquela convivência toda assim, né, a gente não tinha como que eu posso dizer para você, assim, eu não sabia realmente assim, da vida dele, eu só via ele passando, ele cumprimentava, tal. Daí eu fiquei uns dias preso, daí foi que, né, que aumentou mais, assim. Tá. Você andava armado por qual motivo? Olha, eu nem andava armado, eu comecei a andar armado agora. Porque essa mão aí que eu saí 2021, porque, nossa senhora, ele passava de carro, com dois, três dentro do carro. E meu irmão contava pra mim, não venha pra cá, cara. E eu falava pra ele, mas por que eu tenho que ver meu filho? Eu tenho que ver você, cara. Ele, não venha pra cá, cara. O cara tá andando de carro aí pra cima e pra baixo, ele é loucão. Você sabe, se ele te ver, ele vai fazer maldade com você. Daí eu me obriguei, cara. Eu me Mas obriguei você. em comprar. Tá, aí você andou armado, era por conta do medo que você tinha dele? Ah, eu tinha medo dele, né? Ele matou um cara em frente de casa, assim, ó, na frente do meu filho, na minha frente. Você sabe o nome dessa pessoa que ele matou? É Rogério. É, ainda sobre essa circunstância aí, é, não foi encontrada nenhuma arma com ele, você sabe o motivo? Ah, o motivo eu sei, eu não sei se as pessoas acreditam, né? Mas no dia do fato, né? A Ruiva, lá, eu não sei o nome dela, mas ela pegou a arma. Eu vi ela pegando a arma. Essa ruiva morava ali perto do local? Ela mora na mesma rua. Mora na mesma rua que nós moramos. Dá quantos metros de distância ali? Nossa, não dá 100 metros, 50 metros. Tá. E aí você viu ela retirando a arma do carro? Eu vi. E depois foi que você foi embora? Eu vi sim logo que nós estávamos descendo com o carro. Tá. Você não chegou, você não viu quanto tempo demorou pra chegar a polícia, quanto tempo demorou pra... Não. Não vi. Você não sabe se o local foi isolado, se não foi isolado? Não, Quantas pessoas apareceram ali depois? também não sei. Tá. Nesse momento que aconteceu aí os fatos, tinha mais alguém? Só tinha você na rua? Não, só tinha eu. Só tinha eu, porque quando eu cheguei com o carro, eu estacionei o carro, eu entrei pra dentro, acordei o Gabriel, falei, Biel, vou devolver tua chave do carro. Deu um beijo no Miguelito, que é o filho do Gabriel. Deu um cheirinho nele, ele tava meio espoletinho ali, e saí pra fora fumar um cigarro, não tinha ninguém na rua. Nessa apareceu ele. Nossa, mas nunca que eu ia imaginar que ele ia aparecer naquela hora. Deus me livre, cara. Ele apareceu fritando com o carro e só tava nós dois. E daí quando aconteceu, né, que eu dei os tiros, ela veio assim até o carro correndinho. E isso foi o que eu vi. Só um minuto. Tá bom, então, obrigado, viu? De nada. Sim. Em que momento que ela ficou sabendo? Ela ficou sabendo
Se eu não me engano, acho que um mês. Um mês que eu estava na rua depois de eu ter ficado esse tempo preso. Eu contei para ela realmente a verdade, o que eu fiquei sabendo preso. Falei para ela que o café tinha envolvimento e tal, mas não contei assim muitas coisas para ela. E ela falou para mim, filho, coloca na mão de Deus e tal. Deus sabe de todas as coisas. Mas daí eu falei para ela que era verdade e eu tinha certeza que eles tinham envolvimento. Contei para ela. Acho que foi um mês, sim. Menos de um mês. Olha, cara. Ela era amiga da Janaína, a mulher dele. Não sei se teria uma relação, assim, sabe? Mas ela era amiga da mulher dele. Sim. Ele estava dentro do carro. Dentro do carro. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual é o nome da senhora? Leni Gomes Benedito. Senhora Leni, meu nome é Leonardo, tá bom? Eu sou o juiz que vai conduzir o julgamento aqui hoje, tá? A senhora seja bem-vinda, tá bom? Vou pedir para servir um copinho de água para a senhora, tá? Faz esse favor, Ed. Senhora Leni, o processo aqui hoje diz respeito à pessoa do Alessandro. O Alessandro é filho da senhora? Isso. Tá. E a pessoa do Edenilson, que foi vítima desses fatos aqui, tá bom? Por que a senhora foi chamada aqui hoje? A senhora pode ficar bem à vontade aí, tá bom? Por que a senhora foi chamada aqui hoje? A senhora foi chamada aqui hoje para nos ajudar a entender tudo que a senhora sabe sobre esse processo, sobre esses fatos aí que o Alessandro está respondendo, tá? E se a senhora não lembrar, a senhora diga que não lembra, se não souber, diga que não sabe, tá bom? Só não podemos aqui dizer o que não aconteceu, ok? O que vai ocorrer? O promotor de justiça, doutor Alexandre, vai fazer perguntas para a senhora. Depois o defensor público que está ali, tá vendo? Tô ao lado do filho da senhora ali, ó. Também vai fazer perguntas e os jurados e as juradas também vão fazer. Aquilo que for perguntado, por gentileza, eu peço que a senhora responda, tá? Senhora, mais uma vez, fique bem tranquila, a senhora vai ser tratada com muito respeito aqui e nós precisamos da ajuda da senhora para entender o que aconteceu, tá bom? Muito obrigado. Se a senhora não entender alguma pergunta, a senhora só perguntar, o promotor responde, o defensor também. Só preciso pedir uma pergunta, fala bem próximo, pediu a gentileza, fala bem próximo aqui para gravar, tá? Tá. Obrigado, Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, senhora Leni. Boa tarde. Senhora Leni, então, a senhora é mãe do Alessandro, do Sim. acusado. Com relação aos fatos que eles teriam acontecido no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 11 horas da manhã, em via pública na rua Dimas Arseno, próximo ao numeral 406, bairro Tatuquara. Confere data, o que a senhora lembra, horário aproximado e local? O local, sim. A senhora mora ali, não? Sim. Que número é o numeral da sua casa? 396. 396. O carro foi encontrado. A senhora chegou mais tarde, né? A senhora estava trabalhando quando o fato aconteceu? Sim. No Mineiro Delivery? Isso. Tá. E a senhora vai chegar em casa mais tarde? Eu cheguei tipo à meia-noite, que eu trabalhava até às 11. Tá. Então, onde o carro da vítima parou, onde os fatos se deram, ela recebeu os disparos, a senhora sabe? Foi em frente à sua casa? Na verdade, eu não sei porque eu não estava lá, né? Não vi. Mas pelo que me passaram foi isso. Que foi em frente à sua casa? Isso. Tá. A senhora conhecia a vítima?
conhecia de vista. O Ednelson. Isso. Ele tinha apelido? Era. Tinha apelido de café. Café. Tá. Como é que a senhora tomou conhecimento dos fatos? Eu estava trabalhando e uma hora eu peguei o telefone para ver que horas eram. Daí tinha uma mensagem de uma vizinha minha falando que tinham ocorrido, que tinham feito isso com um rapaz lá na frente e que não sabiam exatamente quem que tinha feito. Quem tinha feito. Que tinha feito o disparo. Só sabia que o Alessandro tinha saído do local. Tinham visto ele saindo, mas não viram ninguém. Ninguém viu ele atirando ou fazendo alguma coisa assim. Uhum. E o Alessandro tinha inimizade com o rapaz? Olha, eu acho que a partir de um decorrer de tempo, acho que os dois nunca se deram, eu acho. Mas ao decorrer do que aconteceu com o meu filho mais novo, acho que daí já se passou a... Depois a gente volta nessa parte que é bem importante. Mas a senhora lembra o telefone que a senhora recebeu mensagens? É o mesmo que a senhora tem ainda hoje? O telefone, o número? É. O número é o mesmo. Qual é? É 419-8897. Peraí, deixa eu anotar, dona Leni. Diga. 419-8897. Aham. 9606. 96? 06. Tá bem. Qual que é a operadora? Antes era a TIM. Não, era Vivo. Só que daí agora eu mudei pro Correio. E o plano é melhor. Tá. A senhora prestou depoimento tanto na delegacia quanto em juízo, correto? Sim. Os depoimentos que a senhora prestou foram tranquilos, como estamos aqui, correto? Sim. Nesses depoimentos, tanto na delegacia quanto em juízo, a senhora nunca foi pressionada, intimidada? Não. Tranquilo como estamos aqui. Sim. Tá bem. Quando a senhora chegou em casa, a senhora chegou daí à noite. Então a senhora recebe as mensagens depois que os fatos tinham acontecido, de uma comadre sua, é isso? De quem que a senhora recebeu? Que me avisou o que aconteceu? É. Uma vizinha minha, Como é que é o nome? Fernanda. Fernanda. Tá. E a Fernanda falou alguma coisa da autoria? Quem teria feito? Não, ela falou que tinha acontecido isso na frente da casa Uhum. e não sabia quem que tinha feito. Porque até então ninguém tinha visto. Mas os outros falaram que viram o Alessandro saindo do local. Mas ninguém tinha visto. O Alessandro estava morando com a senhora? Tava. Tava? Ele ficava entre minha casa e a casa do... É que, na verdade, a minha casa é no Tatuquara, nesse endereço que você falou. Só que nesse dia eu tinha alugado uma casa ali no Sítio Cercado, no endereço que eu moro agora. Ah. Eu estava morando com meu marido lá e o outro, meu filho, Gabriel, estava lá na casa, na Dimas Arseno. Na Dimas, ali. Isso. Eles tinham um carro e moto? O Gabriel tinha um carro. Que carro que era e que cor? Pois é, agora você me pegou. Não lembro o carro que Era um carro prata, um Ford Fiesta? É um prata. Tá. Era um prata. O Alessandro tinha arma de fogo? Não tinha? Não. Nessa manhã, nesse dia, ele ia colocar a tornozeleira eletrônica? Sim. A gente tinha marcado para colocar. A senhora ia com ele? Eu falei para ele que era pra gente ir na... Se não desse pra gente ir na sexta, a gente ia na segunda, né? Já estava marcado. E esse dia era uma sexta? Isso. Tá.
como eu trabalhava 12 por 36, Uhum. daí eu falei pra ele que se não desse pra gente ir na sexta, a gente ia na segunda. Tá. O Alessandro tinha telefone celular? Não, Não? Tá. Daí, nesse dia, a senhora recebe, então, a mensagem da vizinha. A senhora se comunica com o seu outro filho, com o André? sim, mandei mensagem pro André. E mandei mensagem pro Gabriel também, mas ele não respondeu. Mas o Gabriel não tinha celular, acho que quem tinha era a ex-mulher dele. Tá. Esse celular... Então, o Alessandro não tinha celular? Não, Esse celular que a senhora falou o número, 988979606, é isso da senhora? é esse o meu. A senhora usava, ele usava, Sim, que quando da apreensão, a polícia apreendeu, e aí o celular estava com ele. Ou Não. não? tava comigo. Estava com a senhora. Tá. Sim. É, Eu não lembro se é o mesmo número. depois, a senhora chega à noite em casa, depois de ter trabalhado o dia todo, correto? Correto. Encontra com o Alessandro e com o Gabriel? Sim, E eles estavam com as respectivas namoradas da época? tava. E aí eles conversaram, a senhora perguntou o que aconteceu, vocês têm algum envolvimento, ou você, Alessandro, tem algum envolvimento? A morte do café? Pois é, ele falou que até então não tinha envolvimento nenhum. Falou para a senhora que não. Não, E disse que estava em algum outro lugar? não, ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá no Santa Cândida, na casa da mãe da namorada do Gabriel. Então ele disse que ele estava no Santa Cândida, na casa da mãe da namorada do Gabriel. Isso. E o Gabriel estava junto com ele? É, eles tinham que levar o piá no médico, a mãe no médico, não sei. Daí foram pra lá. Como é que era o nome da namorada do Gabriel? Ana, Ana. E depois, a senhora em algum momento conversa com o Alessandro, que o Alessandro disse que foi ele? sim, Quando? no outro dia. No dia seguinte daí. Como é que foi isso? Daí ele me falou que tinha sido ele, pelo fato que ele tinha descoberto que... Disse que por causa dessa rixa que ele e o Café tinham, né? Daí vieram falar pra ele que o Café queria matar ele, tal. E no decorrido com o meu filho ter sumido e depois a gente ficou descobrindo que tinham matado ele por mandato do Café. O Igor. Isso. Tá. A senhora... E o Alessandro tinha falado de rixa que ele tinha com o café? Não, nunca falou de rixa. Tá. Quem é a Paola? Paola é a ex-mulher dele. Hã? A ex-mulher do Alessandro. A ex-mulher do Alessandro. A Paola tinha amizade com o Ednelson e a esposa do Ednelson? Tinha. Tinha? Quando da separação, então um pouquinho antes o Alessandro tinha se separado da Paola. Correto ou não? Ah, sei lá, eles separaram, voltava, separava. Aham. Não sei ao certo se era antes ou depois, mas Mas quando o fato aconteceu, até porque ele estava com outra namorada Isso. na casa, ele não estava mais com ela. não. Fazia Tá. um tempinho que estavam separados. Tinha algo que o café, o Ednelson, auxiliava a Paola com cesta básica, com fralda, prestava alguma ajuda, enfim, isso irritou o Alessandro? Nunca fiquei sabendo disso.
No seu depoimento em juízo, no movimento 188.1, só que esse depoimento é gravado. Numa altura, a senhora, eu vou fazer uma afirmação e uma pergunta, tá bem? Se a senhora não lembrar, pois. Num trecho, a senhora fala assim, olha, que a motivação acredita ser de anos, tá correto? Que o Alessandro dizia que o Café teria um caso com a sua ex-mulher Paola. Sim, até ocorreu, eu lembro disso, que falei realmente. Tá. Um pouco mais abaixo, um pouco adiante no seu depoimento, a senhora diz, o Alessandro tinha uma rixa com o Café por conta de sua ex-mulher. E após isso, o Alessandro comentou com ela, com a senhora, que teria a intenção de matá-lo. Ele falou isso realmente, mas ele falou assim, mas se eu ver, eu mato. Eu falei, não, filho, não faça isso. E daí ele falou que realmente não ia fazer, que não precisava isso, de fazer. Só que o que ocorreu, que ele foi preso por causa de uma decorrência da tornozeleira que ele estava, e lá ele encontrou um menino que falou, lá na delegacia penitenciária, não sei onde que era, que realmente o Igor tinha sido assassinado por mandato dele, daí ele realmente se revoltou e a vir fazer isso. Mas não por causa da Paola em si, eu acho, né? No meu modo de pensar. Quem é a Fran? A Fran é minha ex-cunhada. Ela era casada com quem? Ela era irmã do meu marido, do meu ex-marido. Tá. Ela era minha amiga. Amiga da senhora. Uhum. Há um laudo no movimento, laudo de perícia criminal, no movimento 125.2, do número do telefone que teria sido apreendido com o Alessandro, o número que a senhora citou que seria seu. E daí um pouco adiante, ali a partir da página 389, tem algumas transcrições que eu vou perguntar para a senhora. Na página 391, no meio da página mais ou menos, a senhora estaria, acho que, uma transcrição de um áudio. A senhora, me parece, estaria conversando com a Fran. Se a senhora não tiver lembrança ou não, diga que não, que era outra pessoa, né? E aí me informe quem. No final da terceira linha, a senhora teria falado e foi transcrito. Ai, Fran do céu. Não ainda, senão, para acabar, o piá ainda me faz com a cara limpa, sabe? Pedi tanto para ele fazer, mas que fosse fazer, mas que, né, que pelo menos escondesse a cara. Aí é complicado, viu? Agora não sei lá. A senhora mandou um áudio com esse conteúdo para a Fran? Acho que mandei. E daí um pouco mais abaixo, isso no dia 12, no dia seguinte, a senhora tem uma mensagem dizendo, você acredita que eles mataram o cara na frente da minha casa? Daí a Fran responde, caramba, nossa, eles ficaram loucos. Sim, ela responde. A senhora escreveu isso? Na página seguinte, no movimento 392, há uma transcrição de áudio. Que a senhora também estaria conversando com a Fran. E aí a senhora diz, abre aspas, no meio da página,
Bom, o Gabriel pode falar aquilo que a gente combinou, né? Que ele saiu para ir na casa da sogra dele. Falar que a sogra dele não estava muito bem, daí ele pediu para Ana ir para olhar as crianças, uma coisa assim, né? Mas daí ele tem que falar a mesma coisa, né? E já o Alessandro não sei agora. Falar que pegou uma carona com ele só para ficar aí na tua casa, sei lá, dá para falar isso. Que nem lá ele estava. Falar assim. Nós não Excelência, saímos, só pela ordem, desculpa, o Gabriel foi impronunciado. nem vimos. E aí eu gostaria que não fosse feita perguntas referente a ele. Não, mas é para contextualizar o fato aqui, né? Sim, mas é porque tá falando da participação do Gabriel que foi impronunciado. Não, eu nem vou argumentar isso, doutor. Fique tranquilo, é o contexto. O senhor quer dizer qual o trecho que eu tenho que perguntar, é isso? Não, só tô falando que o Gabriel foi impronunciado para que não faça referência ao fato de ele estar no local, porque ele foi impronunciado. Tá, mas o trecho, como é que eu faço? Mas se ele foi impronunciado, esse trecho não existe. Assim, para fim de pergunta hoje, porque a gente tem uma delimitação. A gente tem uma delimitação de denúncia, pronúncia. Foi ela que escreveu. Mas se o Gabriel foi impronunciado, esse fato não pode ser questionado. Ele disse que ele foi pronunciado. Veja, veja só. Contextualizando, só para que fique, está registrado aqui, doutor. Contextualizando, só para que não tem nada a ver com o Gabriel isso aqui, tá? Não tem nada a ver com o Gabriel isso aqui. Gabriel foi impronunciado, não tem nada a ver com ele. O doutor está contextualizando para perguntar à testemunha determinada coisa, tá? Só para deixar claro, tá bom? Porque isso está no processo. Então o doutor está trabalhando para tentar trazer aos autos, trazer à baila a compreensão de um contexto. Não tem nada a ver com a pessoa do Gabriel. Entendeu? Por gentileza, entender a intervenção do defensor e a colocação do promotor? Tá registrado aqui, doutor. Vamos seguir. Obrigado. Então veja, daí ali na linha adiante a senhora diz, retomando. E já o Alessandro não sei agora. Falar que pegou uma carona com ele só para ficar aí na tua casa, sei lá, dá para falar isso, que nem lá eles estavam. Falar assim, nós não saímos, nem vimos nada. A senhora mandou um áudio com esse conteúdo? Esse áudio em si eu não lembro. Então, no dia seguinte, a senhora conversou daí com o Alessandro, ó, que ele disse que então que ele tinha atirado isso, que ele matou o Ednelson. Sim. Ele contou detalhes para a senhora? O que ele contou? Não contou detalhes. Não contou detalhes? Não contou detalhes. Porque eu fiquei muito nervosa e ele me abraçou, daí ele falou, mãe, não fique nervosa e tal. E na verdade eu achei que era mentira um pouco dele, né? Não estava muito acreditando, assim, né? Eu não tenho mais perguntas, passo para o assistente da acusação, doutor Moisés, obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu tenho uma única pergunta. Só para ficar bem claro mesmo. Em momento algum a senhora foi forçada a falar nada, nem em juízo, nem na delegacia, e nem tampouco aqui, né? Não. Não. E a senhora confirma, lá no movimento 125, a senhora fala textualmente que uma das motivações teria sido o envolvimento do Ednelson com a Paola. Quando a senhora falou isso, a senhora estava sendo pressionada por alguém ou alguma coisa do gênero?
Olha, eu não lembro em si, porque faz tempo. Justo. Isso. Mas então pressionada a senhora não estava, porque a fala consta do processo. Eu não lembro em si. É porque no decorrer dos anos que eu tive 2 perdas de filho. Então, eu fiquei com problema. Eu não lembro das coisas. Perfeito. Às vezes eu não lembro até do rosto das pessoas. Eu tenho essa falta, essa falha, assim. Então, tem muita coisa que, às vezes, falam que eu falei e eu não lembro. Não lembro mesmo. Dessa parte, não lembro em si. Mesmo. Só pela ordem, só indica pra mim a frase exata referente ao fato de que ela falou da Paola, por favor. Só um minutinho. É 188.1. Oi? Então, só pra esclarecer, não foi mensagem de celular. Foi depoimento em juízo, foi isso? Injusto. Porque o doutor Estou mencionou... explicando. Não, mas existe o doutor mencionou também, o movimento doutor. 125. O movimento 125 é mensagem de celular. Doutor, apesar de constar isso em vários depoimentos, inclusive em mensagem, eu vou me ater ao movimento 188, onde ela textualmente relata logo no início que a motivação seria mesmo o envolvimento do Ednelson com a Paola. A senhora lembra disso? O senhor consegue transcrever a frase para mim, por favor? Com certeza. Acredita ser de anos que a Alessandro dizia que Café teria um caso com sua esposa Paola. Um pouquinho antes dela citar o segundo motivo, que seria a morte do Igor. Obrigado, doutor. De nada. E sem mais perguntas. Muito obrigado, senhores e senhoras juradas. Perguntas? Excelência, eu ainda não fiz pergunta. Verdade. Passa a palavra para você ler. Só para garantir, né, que... Vossa Excelência está com a palavra. Tá bom, obrigado. Bom, boa tarde, tudo bem? Sobre as mensagens aqui que pegaram o celular da senhora, né? Só para eu entender o contexto. Quando fizeram a apreensão desse celular, o celular estava com a senhora? Estava comigo. A senhora mencionou para os policiais que o celular era da senhora? Sim. O que os policiais falaram para a senhora quando apareceram para fazer a apreensão desse celular? Eles falaram que tinha que prender o celular, que esse era o único celular que tinha na casa. Se o Alessandro tivesse outro celular, eles pegariam dele. Mas como não tinha, pegaram o meu. Quando eles fizeram a apreensão desse celular, então eles não falaram para a senhora que eles estavam que esse celular era do Alessandro. Eles pegaram apenas porque era o único que existia no local. Sim. Eles mostraram o mandado para a senhora? Olha, eu não lembro, mas eu acho que... Eu não lembro. A senhora... Eu acho que sim, sim. A senhora em algum momento foi investigada neste processo para poder ter o seu celular apreendido? Investigada como? Se a senhora em algum momento foi acusada da morte do Café para poder ter o seu celular apreendido? Eles falaram que tinha muita coisa ali que eles queriam saber como que era, se eu tinha ajudado, alguma coisa assim.
Eles levaram a senhora para a delegacia de polícia, então, achando que a senhora tinha ajudado na morte do Café? Sim. Eles falaram para a senhora tinha direito ao silêncio, ou que a senhora não poderia responder perguntas. Eles especificaram isso para a senhora? Não. Eles falaram que a senhora poderia chamar um advogado ali naquele momento? Não. Tá. Então, sob o auspício de ter falado que a senhora estava participando, foi assim que a senhora foi conduzida à delegacia de polícia? Sim. Com essa situação aqui, a senhora aqui com as suas conversas, era uma conversa de uma mãe desesperada para que seu filho não fosse preso? Sim, porque eu jamais teria participação. Jamais iria ajudar a fazer isso. Por mim, nem teria feito. Sim, mas o promotor de justiça leu algumas frases que a senhora, alguns áudios que a senhora mandou. A senhora estava com medo que o seu filho fosse preso? Meu Deus. E aí, por isso que a senhora estava conversando, desabafando, assim, Eu pessoalmente. estava apavorada com a notícia. Tá. Era uma pessoa de sua confiança que a senhora gostaria de estar conversando, desabafando? Sim. Uma conversa privada de vocês. Tá. Neste ponto ainda, sobre a conversa e também sobre o que o seu filho teria mencionado, ele disse que, ele falou para a senhora no dia seguinte que teria matado o Café. Ele falou para a senhora que teria matado em legítima defesa, com medo de morrer? Sim. E a senhora, então, tinha medo, porque ele já tinha sido preso anteriormente, e aí, por conta disso, foi que trocou essas mensagens, porque não queria que ele fosse preso injustamente por legítima defesa. Sim. Por isso que tá essas mensagens nesse contexto aqui. A senhora tem medo porque ele é uma pessoa negra e que dificilmente acreditariam nele? Hoje em dia tá muito difícil, né? Tá difícil, tem muito um contexto em cima disso. Então a gente tem medo, fico apreensiva, nervosa. Tá. A senhora, então, estava com medo que, por ele ter antecedentes, não acreditariam nele que ele teria agido com legítima defesa e por isso estava conversando com essas mensagens com uma amiga sua. Uma questão de ordem, talvez, enfim, o senhor faz toda uma argumentação só com espaço para dizer sim ou não, talvez que O doutor reformule. quer saber como que eu vou fazer, quer que adicionar como que eu faço minhas perguntas? Não, eu estou pedindo para que haja interferência, enfim. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Está tendo um certo, Obrigado. às vezes parece que respeitosamente, né, entre uma pergunta e outra das partes, às vezes há ainda aqui no plano virtual, uma animosidade, né? De fato, eu vou pedir para tomar só um pouco mais de cautela, porque parece que estamos colocando as palavras na boca dela, sabe? Por gentileza, doutor Vinícius. Ok. A senhora, em um determinado momento, falou sobre uma situação do Igor, né? A senhora pode explicar melhor o que se deu nessa situação do Igor? O que aconteceu? Isso. É que faz tempo eu não lembro ao certo, assim, eles lembram mais do que eu, assim, mas o que eu me lembro foi que na época eu estava trabalhando, eu trabalhava muito, trabalhava à noite. E eu não lembro se era uma terça ou uma segunda-feira que me falaram que ele tinha recebido um convite para ir jogar bola numa chácara. E após esse convite ele foi e ele não voltou mais. Ele não voltou mais. Daí eu cheguei no outro dia em casa e fui ver, ele não estava dormindo, não estava em casa. Daí perguntei para eles e até então ninguém sabia. Pensaram que ele estava na casa de um amigo, alguma coisa assim, e a gente começou a procurar. Ia na casa de um amigo, ia na casa do outro e nada. E até então nunca mais achei. Fui na delegacia, fui na TV, fui em tudo. E a gente não ficou sabendo. Até então ficaram sabendo que ele tinha saído com os meninos, e esses meninos moravam num tal de Laguna, alguma coisa assim.
E a gente foi atrás dos meninos para falar com eles falaram que estavam com ele, né? Daí falaram com o Alessandro que tinham vindo embora e tinham deixado ele lá. Daí, depois de um certo tempo, acho que depois de um mês, a gente ficou sabendo que esses meninos tinham sido presos, né? Mas até então, nada de notícia de saber o que tinha acontecido, se realmente ele estava vivo, se estava morto, quem tinha matado. Depois de um certo tempo que o Alessandro foi preso por causa de uma ocorrência da tornozeleira, lá dentro a gente ficou sabendo que tinha sido por causa de uma briga que ele tinha tido numa festa e que o Ednelson, por ele ter por ser mandante da vila ali, do beco, de uma coisa, eles optaram por matar ele, o Igor e o outro menino que estava na festa. Tá, o Ednelson era mandante ali porque ele era chefe do tráfico de drogas? Ele tinha uma rua lá. Uma não, acho que umas duas. Tá. A senhora sabe falar se o irmão dele, baiano, também trabalhava com ele no tráfico de drogas ali? Eu acho que sim. Mas ele nunca aparecia, só o café. Ele nunca aparecia. Então chegou essa notícia de que o Café teria matado ou mandado matar o Igor? Mandado. Mandado matar o Igor. E aí foi a partir daí que acentuou uma situação de animosidade entre o Alessandro e o Café. Sim. A senhora sabe se o Café ameaçava o Alessandro? Olha, eu fiquei sabendo que ele mandava cartinha para o Alessandro, ameaçando ele, dizendo que queria que ele ficasse preso. Isso quando o Alessandro estava preso ou quando o Alessandro estava na rua? Quando ele estava preso. Fazia quanto tempo que o Alessandro tinha saído da prisão quando aconteceu essa situação aqui? Ai, não lembro ao certo. Não lembro datas. A senhora lembra quanto tempo o Alessandro ficou preso? Eu acho que 2 anos, eu acho. Essa situação da Paula, né, que a senhora mencionou, que teria tido uma situação de que o Alessandro ficou nervoso. Quando que foi isso? Não entendi ao certo. Foi mencionado pelo promotor de justiça e pelo assistente de acusação que a senhora teria dito na audiência de instrução que a motivação poderia ter sido ambas circunstâncias. A circunstância da Paola e as circunstâncias do Igor. Quando que aconteceu essa briga do Alessandro com o Ednelson referente a Paola? Ah, sim. Teve uma vez que o Alessandro tinha sido preso e daí ele ganhou o alvará e ele me ligou, era 6 e pouco da tarde, e falou: mãe, eu saí de alvará e estou indo embora. Nessa época ele estava com a Paola ainda. E daí ele falou assim: só não fala nada para ela que eu vou fazer surpresa. Ele falou. Tá, daí eu estava na igreja, assisti o culto, e quando eu saí do culto, ele chegou, acho que era umas 9h30, 10 horas. Foi esse horário que ele chegou, e ele foi para casa ver ela e o Douglas, e lá dentro ele pegou. A briga aconteceu porque o Café estava se relacionando amorosamente com a Paola. Não sei se estava relacionando amorosamente, mas ele estava lá na casa, né? Tá. Quando que foi isso, a senhora lembra? Ah, eu não lembro data. Eu não lembro. Mas foi... a senhora disse que fazia um tempo que o Alessandro estava na rua. Foi antes dele ser preso dessa última vez? Dessa última vez que eu digo. Ele estava quanto tempo na rua? A senhora disse... Lembra? Nesse dia da briga? No dia da morte. Do Igor? Não. No dia da morte que ele matou o Café. Ele estava quanto tempo na rua? Eu acho que uns 3 meses. Tá.
Quando que foi a briga com a Paola contando da data da morte do café? Ah, foi bastante tempinho. Fazia anos? Anos. Ah, isso foi muito, muito antes, então. Foi acho que acho que uns 3, 4 anos antes. Ah, tá. Isso foi antes dele descobrir que o café teria mandado matar o Igor. Isso, Ah, tá. Foi muito antes disso. isso. Se ele quisesse ter matado o café pela situação da Paola, ele já teria tido a oportunidade? Sim, ele já teria tido. Mas ele não fez. Tá. Tá, obrigado, viu, senhora? Obrigado. Jurados e juradas, é o seguinte, vamos lá. A senhora Leni saberia explicar melhor por que o acusado e a vítima não possuíam boa relação há tempos? Como surgiu essa inimizade? Não sei como surgiu. Eu só sei que piorou depois que a gente veio saber que ele era o mandante da morte do meu filho. É o quê? Que ele foi o mandante da morte do meu filho. É. Veio a ver isso, a briga dos dois. Compreendi. A testemunha comentou que havia alugado outra casa no dia do fato ocorrido. Por qual motivo a mudança e deixar o filho na casa do endereço mencionado? Na minha casa em Tatuquara? É. É que eu estava morando lá, daí até então eu tinha arrumado um namorado, e esse namorado me chamou para mim morar junto comigo, e eu não quis ficar na casa junto com o Gabriel, porque ele trabalhava no Capão Raso, daí ele já tinha uma casa lá, e eu fui morar com ele, e deixei o Gabriel e a Ana lá. Compreendi. Essa mudança seria relacionada a evitar alguma confusão devido à rixa? Não, Não? até então não estava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema. Compreendi. Pois não. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar. Terezinha Ferreira dos Santos. Obrigada, doutor. O meu filho Edenelson. Sim. Não, não precisa. Estou bem. Estou bem. Tá, obrigada. Depois, o defensor público, esse código. Uhum. Tá bom. E depois, os jurados e a jurada. Bom? Tá bom. Muito obrigado. Ministério Público, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde, senhora Terezinha. Boa tarde, doutor. Meus sentimentos. Obrigado. Consta da denúncia que os fatos teriam acontecido no dia 12 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, em via pública, na rua Dimas Arseno, próximo ao numeral 406, no bairro Tatuquara. Em relação a data, horário e local, ao que a senhora se lembra, e se não se lembrar de algo que eu lhe perguntar, por favor, diga, não me recordo. Ao que a senhora se lembra, data, horário e local, confere? Eu confiro o local, confere, o horário, confere, e o ano também, tudo confere. A data que a senhora não tem exata certeza, 12 de novembro. Sim.
O Ednelson, ele estava morando com a senhora? Não, ele nunca morou comigo. Ele sempre teve a casa dele, mas na mesma rua da minha casa. Tá? Ele esteve preso um pouquinho antes, não? Sim, E aí ele sai nos dias ali. A senhora recorda? Ele saiu naquela semana. sim, recordo sim. Ah. Ele era casado com a Janaína. Isso. Quantos filhos ele tinha? Com ela, ele tinha 2. E tem mais um com a Jéssica. Ah, então 3 filhos. 3 filhos, 4 filhos. 4 filhos ele tem. Tá. Ele tem o Cauã também, que é filho da Luciana. Que idade essas crianças? O Cauã, que é o mais velho, tem 18 anos. Vai fazer 19 Aham. agora, esse ano. Os outros, mais novo? O outro, os dois filhos, segundo dele, os 2 têm 10 anos cada um. Porque são quase a mesma idade. Tá. Deu. Filho de uma mãe diferente, mas a mesma idade. Aham. E a mais nova, a pequenininha, tem 4 aninhos. 4 anos. Tá. E aí, nesses dias, então, ele tinha saído da prisão, a senhora conversou com ele, a senhora esteve com ele, Sim, conversei sim. ele passou na sua casa, a senhora viu ele neste dia? Sim, A sua casa era próximo ali, não? sim. Estamos falando do que? Aproximadamente quantas quadras? 2 quadras, mais ou menos. Tá. A distância da minha casa para onde 2 aconteceu o ato. quadras. Aham. E assim, mais ou menos, pegou bem no meio, assim, onde, como é que diz, 2 quadras e meia. Tá. Naquele dia, a senhora tinha visto ele? Sim, vi, sim. Ele parece que passou na casa da senhora para tomar café? Passou na minha casa, pediu um cafezinho. Que a senhora contasse o que foi, se ele estava de carro, não, o que vocês conversaram, se ele estava trabalhando com construção civil, não. E aí, como é que foi? Ele estava de carro. Ele chegou na quinta-feira à noite do presídio. Ele passou lá em casa. Ele me deu um abraço e falou, a minha nora estava lá em casa, ele falou, mãe, eu vou para casa. Eu falei, você vai para casa? Vou, mas vá para casa, eu falei para ele. Vá para casa e você vai descansar. Aí ele falou, tá bom, amanhã eu passo aqui, tomo um café com a mãe. Eu falei, tá bom. E ele no outro dia, umas 9h30 mais ou menos, para 10 horas, ele passou lá em casa. Daí disse assim, mãe, tem café? Eu falei, tem sim, filho. Porque todos os dias, quando ele estava, antes dele ir preso, todos os dias, se ele estava livre, ele ia lá em casa sempre e tomava o cafezinho dele para ele poder sair para a rua. Mesmo que ele tomasse na casa, mas ele tomava na minha casa também. Uhum. Aí eu fui e falei para ele, aonde você vai? Ele falou, eu vou ali arrumar o pneu do carro. Eu falei, você vai arrumar o pneu do carro, mas que oficina? Ele falou assim, eu vou na oficina ali dos Piá, ali no Rio Bonito. Eu falei assim, mas para que você está saindo assim? Você não espera mais um pouco? Não fique andando assim. Você saiu ontem de lá do presídio. Não fique andando assim. Vai para casa, descansa, procura ficar do lado da tua família, dos teus filhos, da tua esposa. Não fique andando assim não. E principalmente sozinho, porque você saiu ontem do presídio. Aí ele foi e disse assim, mãe, não se preocupe, não tem problema. Eu vou em paz, eu estou em paz, ele falou, eu estou em paz. Aí eu falei, tá bom, filha. Ele falou, mas eu já volto. Ele falou assim, eu vou e eu já volto. E ele tomou o café com a senhora? Tomou, ele tomou o cafezinho e saiu. Que roupa ele estava vestindo? A senhora lembra? Eu não me recordo bem a roupa que ele estava. Mas ele estava de short. E eu não recordo, assim, o short parecia ser branco, eu não me recordo a cor da roupa dele, assim. Sei que ele estava de short e camiseta. Tava bermuda e camiseta. Bermuda e camiseta. Tá. A senhora percebeu se ele estava armado? Não, ele não tinha arma. Pelo que eu sei, Sim, sim. eu não reconheço esse lado. Tá. Ele tinha celular? Tinha.
E ele estava com o celular? Não recordo também, porque ele não me mostrou o celular. Tá. Ele só passou lá em casa, mas ele não mostrou o celular para mim. Eu também não prestei atenção também no celular. Tá. E aí ele saiu. Sim, A senhora chega a ouvir os tiros? eu ouvi os tiros. E aí a senhora foi até lá? Como é que Não, foi eu- esse desdobramento? Eu não imaginei que era ele. Uhum. A senhora não foi até o local? Na hora não, eu fui depois que alguém veio me avisar. Teve uma pessoa que veio me avisar e eu fui. Mas antes eu não imaginava nem na minha cabeça. Não pensava que seria ele. Para mim estava tudo bem. E daí, o que a senhora lá no local, na Rua dos Fatos, o que ele viu? Ele estava dentro do carro. Sim. Estava dentro do carro. O carro estava na altura, meio da quadra? Não, estava beirando a rua, uma rua assim, de uma casa, meio fio, Aham. onde tinha uma árvore e o carro enganchou ali. A senhora tomou conhecimento de como os fatos aconteceram, o que teria acontecido? Não sei até hoje o que aconteceu para chegar a essa situação. Comentaram com a senhora de quem foi e por quê? Comentários, as pessoas sempre fazem bastantes comentários. Só que a gente, assim, para eu confirmar, dizer que o comentário é correto, a pessoa tem que chegar em mim e dizer, fui eu. Aí eu digo, o comentário é correto. Agora, existem comentários de várias formas, a gente fica sem, a gente não tem como a gente confirmar um comentário que a gente não tem a prova daquilo ali. Tá. Quanto tempo demorou aproximadamente para a senhora chegar até o local? Uns 10 minutos. 10 minutos? E quando a senhora chegou lá, já tinha muitas pessoas? Não. Poucas pessoas? Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém perto dele, somente eu. E depois foi que chegou alguém, chegou a cunhada dele, que daí eu... Como é que é o nome da cunhada dele? A Kathleen. Hã? Ela chegou a cunhada dele, que daí eu pedi para vir, eu pedi para vir a minha nora. Daí a minha nora não estava lá, que eles moravam em outra vila, Que é a Janaína. que é Janaína. E daí a minha cunhada morava ali, estava ali perto. Também a cunhada ficou ali próxima a mim. A senhora mora ali na região, não? Oro. Segue Meu lá. sobrado. Hã? Meu sobrado é ali na mesma rua. Tá. A senhora conhece Patrícia, Vânia, Felipe? Eu conheço eles. Alguém falou que viu? A Patrícia, deles em si, dizer que viu? Nenhum deles. Patrícia, Felipe, Nem Patrícia, Vânia. nem Felipe, nem Vânia. E quando a senhora chega lá, então, daqui a pouco as pessoas vêm, chegou comentários de alguém que tivesse visto, alguma coisa nesse sentido? Não. As pessoas que falaram para que no momento, eu confirmo a você que ao doutor que ninguém chegou para dizer quem era que tinha feito isso. No momento, não. Aí que depois veio os comentários, né? Mas e daí, em relação a comentário? A senhora viu o comentário de mais de uma pessoa teria feito? O que aconteceu? Mais de uma pessoa que teria feito, eu vi vários comentários, só que é igual eu falei, eu não posso. Tá. O Paola, quem é? Paola? É. É a ex-mulher do dito, da pessoa que disse que que fez isso com ele. Do Alessandro? Do Alessandro. Do acusado? Do acusado. Tá. A Paola tinha amizade com o Ednelson? A amizade com o Ednelson, ela assim, de confirmar que ela tinha uma grande amizade com ele, ela sempre ia na casa dele, conversava com a minha nora. Essas amizades assim, sabe, Amizade com o casal? De casal. Com a Janaína e com o... O casal. Conversar.
senhora soube alguma vez que quando da separação da Paola com o Alessandro, o Ednelson tenha ajudado a Paola? Ajudado com cesta básica, com dinheiro? Olha, essa tese aí eu não confirmo, porque também foi comentários. Eu não confirmo essa tese. Eu pergunto para a senhora, porque no seu depoimento na delegacia, no movimento 19.9, no meio do depoimento, a senhora disse isso. A senhora dizendo na delegacia, vou fazer uma afirmação e em seguida uma pergunta, tá bem? Ednelson era amigo de Paola, ajudava ela com cestas básicas, leite e fralda para os filhos dela. A senhora disse isso, não? Então, isso daí foi comentado nesse dia dessa audiência, que a Janaína mesmo estava comentando sobre isso daí. Entendeu? Que aí ele ajudava ela com cesta básica, com fralda. Então a senhora tomou conhecimento? Não, eu na verdade foi como é que diz? Foi um dito dela. Da Janaína? Da Janaína. Janaína era esposa do Ednelson. Esposa do Ednelson. E a Janaína falou para a senhora isso que eu acabei de ler. Isso daí, foi dito isso aí no cadastro. Tá. O Ednelson tinha inimizades? O Ednelson algum dia comentou com a senhora sobre ameaça, estar ameaçado, se estava preocupado, se... Ele sempre comentava esses negócios de ameaças, de estar preocupado, assim, sobre assim, amizades que ele tinha, que ele tinha amizade com muita gente. O Ednelson era uma pessoa muito conhecida. Agora, fatos assim de que ele disser para mim assim, ó, eu estou sendo ameaçado, isso ele nunca me falou. Tá. Também no depoimento da senhora, que daí é em áudio, está no movimento 188.4, a senhora também inicia ali, próximo do início do seu depoimento, a senhora diz assim, que é mãe da vítima, que a vítima conhecia a Paola e ele sempre ajudava em alguma coisa. Sim, então eles eram amigos e ele ajudava ela. Eles eram amigos, assim, de ela ia na Paola, a Paola ia na casa dela. Tá. A Patrícia a senhora conhece? Conheço a Patrícia de vista. Mora ali na rua em que aconteceu o fato. Há tempos atrás, há anos atrás, antes de acontecer isso, ela sempre morava ali. Agora eu não sei mais aonde ela. Não viu mais ela? Não. A Patrícia teria comentado alguma coisa com a senhora que viu os fatos acontecerem? Não, a Patrícia não. Depois disso, a Patrícia, eu encontrava ela na rua, ela dava oi, tudo bem. Mas quando aconteceu isso daí, ela ela já se afastou, ela já não quando eu encontrava ela na rua, ela já desviava, já passava por outro lado. Ela não mais conversou comigo depois desse acontecido. Tá. E mesmo depois, outras pessoas, seja Patrícia, Felipe, Vânia ou alguns outros, alguém disse para a senhora como aconteceu? Se ele estava dirigindo, se ele estava com o carro parado, se ele estava fora do carro, se ele estava dentro do carro, se alguém chamou, se alguém não chamou, se dispararam de plano, alguém comentou para a senhora sobre o fato em si? Algumas pessoas naquele movimento, naquela multidão que estava ali, algumas pessoas, eu escutei vozes dizendo assim, ó, alguém chamou ele. E ele estava dirigindo. E ele, quando eu cheguei lá, ele estava dentro do carro. O carro estava um pouco distante, e é possível ver isso pelo laudo de exame do local de morte. O carro estava um pouco distante da esquina, certo?
Isso. Estava distante da esquina. Um pouco distante, né? A Tá. senhora ouviu alguma coisa se ele teria parado próximo da esquina? Porque ali tem uma placa de pare, aí alguém chama ele. Veja, uma afirmação com uma pergunta ao final. Então ele teria parado porque tem a esquina, e aí alguém chama ele, ele recebe os tiros. A senhora ouviu isto ou não? Eu ouvi isso daí, porque aonde ele parou, a parada era para frente e a outra parada era para trás. E ele parou Aonde no parou meio. o carro, né? Aonde ele parou o carro foi no meio da quadra. Tá. Senhores jurados, para terem claro, o laudo de exame do local de morte está no movimento 325.3, página 841. E seguintes. Tá. Motivação. O porquê aconteceu? A senhora soube? Não, eu ouvi relatos aí de vários assuntos. Assim, que é igual eu falei, eu não sei confirmar, Tá. porque eu não tenho certeza disso daí. Eu vou falar uma afirmação e uma pergunta. A senhora ouviu o comentário de que a motivação seria dessa amizade do Ednelson com a Paola e que Sim. isso incomodava o Alessandro? Sim, foi esse o comentário que eu ouvi. Que essa seria a motivação. Essa motivação. Tá bem. Como ficou a vida da senhora depois desse fato? Eu fiquei arrasada. É uma situação assim que A senhora aceita uma água? Fique tranquila, respire. Desculpa. Por favor, não há que pedir desculpas. Eu fiquei arrasada com essa situação, porque isso aí abalou muito a minha família. Entre eu, meus filhos, A senhora tem outros filhos, correto? eu tenho mais filhos. Eles moravam aqui e foram embora depois do ocorrido? Ou não, permaneceram? Só um pouquinho. Por favor. Não, o meu filho, para evitar mais conflitos, porque essas coisas sempre causam conflito, porque existem pessoas comentários que as pessoas chegam e falam, fulano isso, ciclano aquilo outro, e eu sou uma pessoa assim que eu como uma mãe de família, eu fui criada de uma família que eu sempre procuro viver na paz, desde a minha geração, da geração dos meus pais. Eu não gosto de violência. Eu não aceito violência. Tudo que eu puder fazer para evitar violência, para não ver sangue derramado na terra, eu evito. Então, o que eu fiz? Eu falei com meu filho, pedi para ele, Fernando, vá lá para a Bahia, vá para a casa da minha mãe, dê um tempo, viaje para lá, relaxe a sua cabeça, relaxe bastante, vá com a sua família para lá. E ele foi. Na verdade, o que aconteceu com tudo isso? O Fernando teve muito prejuízo com isso também. Eu também tive. E até hoje, a gente ainda está abalado com essa situação. E a minha filha, ela ficou exausta, assim, sabe, assim, alterada. Porque se falar nisso, ela se aborrece, mas ela não fica, ela se aborrece, mas não é com como é que diz, que aquela situação de estresse, sabe? Ela fica assim aborrecida porque ela fala assim, mãe, por que aconteceu essas coisas na família da gente? Então, assim, a gente fica abalado com tudo isso, a família inteira. As crianças dele, até hoje, se a gente chegar e olhar para eles, a gente sente dó. Eu fico próximo deles, eu estou aqui porque eu fico sempre próximo deles. Das duas criancinhas que fica com a Janaína. Os outros, a mãe está sempre do lado também, não mora junto com a gente, é mais distante. Mas os dois pequenininhos que moram do lado da minha casa,
Tem dia que eu fico assim olhando para eles e eles falam assim, vó, principalmente o maiorzinho, ô vó, que triste eu não ter pai. É muito triste, vó. Eu falo para ele, falo, filho, existem muitas pessoas que não têm pai no mundo. Então você fica tranquilo, fica em paz, que você vai passar bem também. A gente está aqui do teu lado. Ele fala, mas é muito triste. Tem dia que eu choro, vó. Eu vejo meu pai. Então, assim, são coisas assim que abalam bastante a família da gente. Mas a gente, eu na verdade, assim, o meu coração é um coração que Deus me deu, assim, um tempo, assim, na minha vida. O tempo que eu vivo na minha vida é sempre vida de paz. Paz, eu quero paz na minha vida. Eu não quero violência na minha vida. Porque isso daí, para mim, foi um atraso de vida. A senhora ajuda a Janaína e os netos, de alguma maneira, direta ou indiretamente, cuidando com dinheiro no que é possível? Ajudo ela bastante, as crianças. Agora aliviou um pouco aliviou. Porque agora ela recebe um benefício, ela se casou de novo, agora ela tem uma pessoa que ajuda ela também, e isso me refrescou bastante, assim, sobre a minha situação financeira. Mas as crianças, todos os dias, eles vão na minha casa. Vó, tem alguma coisa para me dar? Porque eles sentem muita falta, que o pai deles sempre estava ali comprando lanche para eles, docinho para eles. Eles viviam, eles sentiam como é que diz, aquela alegria de estar ali junto com o pai deles. Aí eles, em casa, daí eles ficam ali pensando, aí eles vão lá em casa, vó, dá um dinheiro para mim comprar um docinho. Aí eu fico com dó deles também, né? Eu ajudo sempre. E quando ela precisa de dinheiro para comprar alguma coisa para ele, tênis, material escolar, essas coisas assim, eu sempre ajudo ela. Tá. Esse benefício que a senhora falou, o benefício é dela, ela recebe por ela ou tem alguma relação com o Ednelson? Esse benefício que ela recebe sobre o Ednelson que deixou para ela. Tá. Então ele tinha algum tipo de registro trabalhista? Ele trabalhava, ele pagava o INSS. Tá. No final ali, ele parece... Vou fazer uma afirmação, uma pergunta. Ele trabalhava com construção civil? Ele trabalhava em construção civil. Ele trabalhou registrado também em várias empresas. Entendeu? Ele sempre foi uma pessoa que ele foi trabalhador, muito trabalhador. Tá. Vocês tiveram algum tipo de ameaça, direta ou indiretamente, um recado, uma intimidação, alguma coisa depois do Olha, fato? tivemos recado, tivemos intimidação, mas não foi a pessoa mesmo que chegou a gente e falou direto, sabe? E daí, como a gente teve essas intimações, esses recados, foi aonde que eu falei para meu filho, viaje, para desaparecer a sua cabeça. Daí ele foi, graças a Deus, se a pessoa mesmo que pensou, que falou isso, não falou diretamente para nós. Mas teve relato, sim. Tá bem. Tem mais algum fato que a senhora queira destacar? Eu quero dizer assim, que tudo pela lei, e tudo nos conformes da lei. Eu digo assim, que se um dia acontecer ele ser liberto, eu quero dizer para ele que eu não tenho mágoa, eu só peço que ele se arrependa disso, que peça perdão para Deus, que ele sirva, que ele busque um caminho certo, um caminho para buscar a palavra de Deus, porque isso também eu falava para o meu filho também, eu falava para o Ednelson também, porque é Deus que nos dá vitória, é Deus que nos liberta, e eu não tenho mágoa disso daí, eu só peço que Deus cuide, que Deus tome posse, que ele leve uma vida bem o dia que ele sair daqui de dentro. Tá bem. Tá? E a gente, pelo lado da gente, a gente está tranquilo dessa parte. Nós não queremos violência, nem eu, nem meu filho, nem ninguém da minha família quer violência, não. Só queremos paz. Vivemos em paz e eles também. Uma última pergunta. O Alessandro, a senhora conhecia
Eu não conhecia ele. Eu vi ele depois do acontecido. Eu não conhecia ele muito assim para conhecer Mas de ele. vista, Eu você vi sabe de quem vista. é. De vista eu sei quem é. Tá bem. Tá bem. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Passa a palavra à defesa, por gentileza. Sim. Boa tarde, tudo bem? Oi, senhora. Desculpa, eu preciso que a senhora responda minhas perguntas. Pode ficar assim mesmo. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Por aqui. Pode. Ah, eu tenho que ficar aqui assim, né? Então tá bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Senhora Tony, alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Posso fazer as perguntas para a senhora? Oi? Posso fazer as perguntas para a senhora? Sim, pode sim. Então tá bom. Qual é os seus filhos? Quantos filhos a senhora tinha? Eu tinha 3, agora eu tenho 2. Tá. O nome deles, a senhora podia só nominar todos? A filha mais velha chama Leandra. Tá. Filho, o segundo é o Fernando. E o terceiro é o Ednelson. Tá. Ele era o mais novo dos 3. Ele era o mais novo dos 3. Tá. E você sabia, a senhora sabe se eles tinham apelidos? O apelido do Ednelson, que as pessoas sempre chamavam ele, era Café. Tá. E Eu não chamava, era o nome normal. Tá. E o Fernando tinha apelido? Baiano. Tá. A senhora sabe falar o porquê que o Ednelson estava preso quando ele saiu lá da cadeia? Que a senhora disse que ele saiu da cadeia. A senhora sabe me falar o motivo ou não? Até hoje eu não sei o motivo do porquê que o Ednelson ficou preso aqueles dias. Tá. A senhora nunca chegou a perguntar para ele? Não... A senhora sabia muito da vida pessoal dele? O Ednelson, ele nunca foi de chegar e ficar e comentar coisas assim de fora, coisas de amigo dele para mim. Tá, ele era reservado, ele conversava mais do ciclo de família ali entre vocês. É só ciclo de família. Tá. E o Fernando, que é baiano, né? O apelido dele. Ele conversava com a senhora sobre também círculos externos ou só questão de família ali? Sim, eles só falavam comigo sobre ciclo de família. Tá. A senhora, ali na região, já chegou a ouvir algum comentário alguma vez que o Ednelson e o Fernando teriam envolvimento com o desaparecimento do Igor? Não. Tá. Não tenho conhecimento. Não. Tá. A senhora disse que morava ali perto da onde houve o falecimento do Ednelson, né? A senhora consegue me falar o endereço só? Os fatos foram na rua... Deixa eu só pegar aqui certinho. É Rua Dimas. Dimas Arsênio. Dimas Arsênio 406. A senhora é na mesma rua que a senhora mora ou não? É a mesma rua que eu moro, mas era assim... esse número ficava assim na rua, mas descendo assim na segunda quadra. Primeira, segunda... Deixa eu analisar aqui. 1, 2... Terceira quadra. Virando assim para a rua de trás. Tá. A senhora mora na Dimas Arsênio? Eu moro na Dimas Arsênio. Qual é o número, só pra gente... 219. Tá. Dá umas 3 quadras de diferença. É mais ou menos isso. Tá. A senhora mora de esquina? Não, senhor. Tá. Aí o seu filho tinha saído da sua casa, então, quando houve essa circunstância aí? Sim. Tá. A senhora aqui falou que não viu ele armado, mas a senhora também não perguntou se ele tinha arma, se ele... alguma coisa assim no gênero. Não, eu não perguntei, mas ele não tinha arma, não. Eu acho que não, pois ele estava preso. Não tinha como ele ter arma, ele estava com 28 dias que estava preso. Tá. A senhora também não sabe se ele já tinha sido preso por conta de porte de arma de fogo. Também não. Tá. Sobre esses fatos aqui, a senhora disse que ouviu comentários só. Esses comentários que chegaram na senhora, alguém conhecia o Alessandro?
O Alessandro é conhecido lá na vila. Tá. Mas das pessoas que falaram com a senhora disse que ouviu comentários sobre a morte, né? E que teria sido o Alessandro quem teria matado o seu filho. Mas alguém que falou isso para a senhora conhecia o Alessandro? Tipo, de conversar com ele? Esse comentário que eu vi foi de pessoas assim que estavam ali naquela multidão e falou isso daí. Mas pessoas assim, tudo assim, naquela multidão que estava ali, todo mundo ali conhecido, estava comentando isso daí. Tá. Não foi ninguém que conversou com o Alessandro e falou para a senhora? Não. Tá. Foi meio que uma fofoca ali naquele momento. Rolou aquela fofoca. Tá ótimo. Bom, senhora, como a senhora não presenciou e também não sabia muito da vida externa do Ednelson, eu vou parar por aqui as perguntas, viu? Muito obrigado, tá bom? Penalto.